Olá, sejam bem-vindos ao Lado a Lado Cast. Chegando em uma nova temporada, um novo cenário e convidados especiais para falarmos de temas que merecem nossa atenção e sempre com qualidade da informação. Meu nome é Marlene Oliveira, sou presidente e fundadora do Instituto Lado a Lado pela Vida. A Semana da Imunização foi criada em 2021, com o objetivo de conscientizar e informar sobre a importância de todos nós mantermos a vacinação em dia. Neste episódio, vamos conversar sobre o HPV. E, para isso, temos uma convidada super especial que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês. Lembrando que vocês podem acompanhar todo o conteúdo da Semana da Imunização nas redes do Instituto Lado a Lado. Para este bate-papo, recebo uma grande amiga, a doutora Mônica Levi, pediatra e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Obrigada por mais uma vez estar com Lado a Lado e bem pertinho de nós. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada, Marlene. É um prazer estar aqui. É uma honra estar fazendo parte desse Lado a Lado Cast e falando sobre HPV, que é um assunto tão importante, está gerando tanta confusão, os esquemas de vacinação diferentes. Então, acho que é muito pertinente o tema da nossa conversa e eu agradeço o seu convite. É um prazer mesmo, uma honra estar aqui. E para começar, Mônica, eu queria muito que a gente falasse um pouco que agora o HPV, a vacina, ela está disponível para meninos e meninas de 9 a 14 anos. A gente agora tem algo diferente, né, que é a dose única. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova disponibilização, né, porque tem gerado algumas dúvidas e eu queria muito que você falasse sobre isso. Então, Marlene, eu vou ter que explicar para vocês aqui de onde surgiu a dose única. Tá? Primeira coisa, isso é uma recomendação da OMS, considerando as iniquidades que existem no mundo. Só 12% das meninas até 15 anos estão vacinadas. Então, existem países que ainda não têm essa vacina disponível por falta de vacina, por questões logísticas, por restrições financeiras. E, somado aos dados de alguns estudos que mostraram até 10 anos que uma dose dava uma proteção semelhante a 2 ou 3, baseado nesses estudos, o dado que a gente tem é para taxas de infecção persistente para o HPV. E isso é um preceito para a gente concluir que também a evolução para as lesões do câncer deve estar protegendo igual. Mas a gente tem dados mais curtos, né, de 10 anos, não de quase 20, como a gente tem com os esquemas tradicionais, e baseado nessa situação global e no chamamento da OMS para a eliminação do câncer de colo de útero, quais seriam as vantagens de adoção de dose única? Primeiro, você consegue vacinar mais gente, você aumenta o acesso. Por exemplo, o Brasil vai vacinar 15 a 19 anos, quem perdeu a oportunidade na idade de 9 a 14, que é a idade da rotina. Você tem uma capacidade de vacinar mais gente, é mais fácil operacionalizar uma campanha de dose única. Com isso, você aumenta a cobertura vacinal e a gente conta com a imunidade de rebanho. Então, a gente pensa, os países pensam, né, a OMS corrobora isso, que uma dose é possível eliminar mais câncer de colo de útero do que você manter o esquema de 2 doses para essa faixa etária para menos gente. Então, esse é o racional da dose única. E o Brasil está contemplando mais grupos e está investindo no aumento de cobertura vacinal. Hoje, eu ouvi que São Paulo está fazendo esse trabalho de vacinar de 15 a 19. E quem quiser buscar informação, procura a Secretaria Municipal de São Paulo. O Brasil inteiro está tomando essa postura
ou isso é só no estado de São Paulo? Não, isso é uma decisão do Programa Nacional de Imunizações. É importante a gente deixar muito claro para quem está nos ouvindo que isso é temporário. Uhum. Isso é uma ação de resgate para pessoas que têm 15 a 19 anos, que não tomaram nenhuma dose no passado, seja por motivo da pandemia, que a gente viu que o povo ficou em casa, né? Então a pessoa pode ter feito 15 anos durante a pandemia e perdeu a oportunidade, ou por outro motivo qualquer, que não tenha feito. Mas essa é uma ação de começo, meio e fim. Isso não é permanente. O que vai ser vacinado e mantido na rotina é de 9 a 14. Essa população de 15 a 19 anos é para o Brasil inteiro, tá? Então está contabilizado doses do Programa Nacional de Imunização para todo mundo dessa faixa etária que perdeu a oportunidade. Agora, alguns estados, alguns municípios vão mais rápido, eles estão se organizando. Então está tendo vários tipos de approach para você resgatar esses adolescentes. Então, São Paulo geralmente é mais rápido nessas ações e se organiza mais rapidamente. Tem lugar que não começou ainda no resgate. O Instituto Lado a Lado, uma das nossas causas é o câncer. E a gente sempre, nas nossas campanhas, a gente sempre busca, né, e fala que a gente gostaria de ter uma vacina contra o câncer. E nós temos, né, a vacina do HPV. E é muito difícil a gente colocar isso na cabeça das pessoas. E aí eu queria muito que você falasse um pouco da questão da vacina do HPV e os cânceres, né, que previne a questão da vacina do câncer por HPV. E aí depois a gente fala um pouquinho do câncer do colo de útero. Então, o HPV é uma família de vírus, tem mais de 100 tipos de vírus, só que nem todos afetam o ser humano, e a região genital também é dividida nos de alto risco e os baixo risco. Então, a gente tem mais ou menos uns 40 tipos que afetam a região genital e 15 tipos que a gente chama oncogênicos, que são os que levam a lesões de câncer. O câncer de colo de útero é o mais frequente de todos. Quando você pega o panorama global, é o câncer mais frequente associado ao HPV. Mas a gente tem câncer de vulva, de vagina, de pênis, de ânus, de orofaringe, inclusive o câncer de pênis, o câncer de ânus e o de orofaringe são patologias que estão em ascensão, isso globalmente, em países ricos, países pobres. Então, todos esses, em percentuais variados, são associados ao HPV. Além das lesões que são classificadas como benignas do ponto de vista oncológico, porque traz um ônus psicológico e físico muito grande para quem tem, que são os tipos que causam as verrugas genitais ou condiloma e papilomatose de laringe, que é uma lesão verrucosa na laringe. Acho que a gente vai falar disso depois um pouquinho, né? Já que você trouxe um pouquinho a questão do câncer de colo de útero, eu queria que você também falasse um pouco, o Instituto Lado a Lado e outras organizações, nós temos feito um trabalho, eu acho muito forte a gente falar na erradicação, né? Mas vamos falar na eliminação da questão do câncer de colo de útero. Como você tem visto esse trabalho dessas organizações e a própria Sociedade Brasileira de Imunizações também está envolvida nessa bandeira, né, da gente conseguir eliminar o câncer de colo de útero. E a gente tem a vacina aí, né, para fazer isso. Marlene, eu sou uma pessoa otimista. Eu acredito que o Brasil vai caminhar, sim, para a eliminação do câncer de colo de útero, mas isso é preciso que a gente consiga altas coberturas vacinais para diminuir a circulação desse vírus, as taxas de infecção, então deixar um risco baixíssimo de alguém adquirir o HPV, e isso é necessário a gente vacinar toda essa população. A OMS preconiza 90% vacinado, até 15 anos, tá? E isso fala-se de meninas quando a gente está falando do câncer de colo de útero, mas todos os países que adotaram a vacinação de meninas e meninos, gênero neutro, fazem a mesma coisa, as mesmas orientações, e vacinando os meninos, além deles se protegerem de todas essas doenças, do câncer de ânus, câncer de pênis, câncer de orofaringe, que é 5 vezes mais frequente em meninos do que
nos homens do que em mulheres, as verrugas genitais são terríveis. Então, os meninos se vacinam, se protegem e também contribuem com a imunidade de rebanho, diminuem o risco deles transmitirem para suas parceiras. Então, é muito importante vacinar os dois sexos. O Brasil também foi definido e está começando agora a fazer um teste de rastreamento de melhor qualidade do que o citológico, o Papai Nicolau. Então, o Brasil vai fazer o teste do DNA do HPV, que é um teste mais sensível, melhor para se detectar lesão precursora do câncer. Então, isso também caminha na direção da eliminação. Mais vacina, mais rastreamento, e o outro pilar é o acesso ao tratamento de lesões ou do câncer ou de lesões precursoras. Teve alteração no colo do útero, essas mulheres que foram detectadas assim têm que ter um acesso e rápido a um tratamento efetivo. Então, eu acredito que esses 3 pilares estão sendo trabalhados por tanta gente, tanto as sociedades científicas, quanto vocês, né, que colaboram tanto com isso, com a campanha de esclarecimento para a população. E eu acho muito importante a gente estar aqui conversando sobre isso, quanto o Programa Nacional de Imunizações. Acho que todo mundo junto, somos mais fortes e vamos conseguir acabar com o 3º câncer mais frequente em mulheres brasileiras, 4º câncer que mais mata mulheres aqui no Brasil. A gente pensa, nós temos uma média de 6.500 mortes por mulheres brasileiras por ano. 17 mil casos novos de câncer de colo de útero. A gente pode estar vivendo uma outra situação. Sim. Nós vamos conseguir. Vamos conseguir, estamos todos empenhados para isso, né? E no caso do Instituto Lado a Lado, a gente tem uma outra bandeira muito forte, que é a questão do câncer de pênis, né? Nós temos a campanha Novembro Azul, que foca na saúde do homem, né? E nós temos índices ainda muito altos de câncer de pênis, principalmente na região norte e nordeste. E a gente precisa melhorar com informação, com orientação, e também orientando as mães, né, os pais, da importância de vacinar os meninos também, né? E, Mônica, você falou agora há pouco, né? E eu queria muito que você falasse agora dessa notícia que há poucos dias foi divulgada sobre que a vacina contra o HPV passou a ser indicada para pessoas com papilomatose. Eu queria que você falasse um pouquinho papilomatose, né? O que é papilomatose, né? Porque a palavra já é complicada, né? Já é difícil. Mas ela tem 2 sobrenomes ainda, essa doença. Então vamos, né, traduzir um pouquinho, né? E aí você explicar para a gente um pouquinho. Chama papilomatose respiratória recorrente, tá? A sigla é PRR ou papilomatose laringe. Tem nome e sobrenome, né? E o terceiro nome. A papilomatose é um crescimento de verrugas genitais causadas pelo HPV, os 6 e 11 que estão na vacina, são os responsáveis por essa doença. E, em geral, quando dá na criança, ela adquire no nascimento, no canal de parto, na contaminação com a mãe que está infectada. E isso leva a primeiro rouquidão, alguns distúrbios de fala, mas vai acometendo o sistema respiratório. A criança, os papilomas vão crescendo nessa árvore respiratória, mais frequente na laringe, mas pode chegar até em traqueia, e é uma patologia que tem cirúrgica, volta com grande frequência, tá? As recorrências, por isso que ela chama respiratória recorrente, porque você trata, você usa drogas no local da lesão que você está tratando, mas as recorrências são muito frequentes. Quando acontece no adulto, geralmente a contaminação é por via sexual. Então a gente tem os 2 tipos, né? A infantil e a do adulto. Mas todos são associados ao HPV. O sofrimento de quem tem essa doença é muito grande. E tem muitos estudos já de um bom tempo para cá, mostrando que a vacinação para quem está tendo recorrências frequentes, né, cada 2, 3 meses está operando, está tendo dificuldade respiratória, não está rebelde ao tratamento que existe com essas drogas aí que podem ser usadas localmente, que a vacinação dessas pessoas diminui muito o risco de recorrência. Para algumas pessoas tem resultados assim brilhantes que a pessoa não voltou a ter a papilomatose.
Outros que tinham cada 2, 3 meses, 5, 6 cirurgias por ano, passaram a ter cada 1 ano e meio. Então, os resultados são muito promissores. Mas a vacina ainda não está licenciada para essa patologia. Porém, o Programa Nacional de Imunizações, com os dados que a gente tem de estudos mostrando esses resultados muito positivos, adotou que essa população possa ser vacinada também. Tá? Então, o Brasil é o primeiro país do mundo que, em termos de Programa Nacional de Imunização, inclui esse grupo para receber a vacina. Nossa, que bacana. E Mônica, eu acho que quando a gente fala da vacina de HPV e outras, a gente não pode deixar de falar de fake news, né? E do prejuízo que isso acontece na diminuição das coberturas vacinais, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre isso e que você falasse também um pouco que agora há pouco tempo eu ouvi outros absurdos que estão surgindo, né? Da questão da infertilidade, da questão da menopausa precoce, cada dia surge algo. E eu costumo dizer o seguinte, que a gente precisa cada vez falar mais alto e falar com mais força, né, da importância de que a vacina ela é segura, da eficácia das vacinas, e a gente combater, né, porque a gente fica o tempo inteiro tentando combater, né, essas fake news, e a gente vê o desserviço que são essas informações, né? E você, como presidente de uma sociedade, né, eu queria muito que você falasse sobre isso, que você conversasse com a nossa comunidade e cada pessoa que está aqui, que está nos ouvindo, que seja um porta-voz de boas notícias, né? Que leve boas mensagens, porque se cada um levar boas mensagens, a gente acaba com isso, né? Porque é um absurdo essa desinformação e a gente tem um prejuízo gigante, né? Olha, Marlene, o Brasil não sofria tanto com o antivacinismo. Ele ganhou corpo durante a pandemia, inclusive essa notícia de menopausa precoce, insuficiência ovariana, tudo isso, esterilidade, não é de agora, é que volta. Os temas vão voltando conforme os grupos vão se movimentando. Mas, sem dúvida, depois de Covid, a vacina HPV é a segunda colocada como vítima de fake news. É uma vacina brilhante. Os países que adotaram bem antes da gente em programas de imunização zeraram. Praticamente desapareceu verrugas genitais na Austrália, em vários países da Europa, e o câncer de colo de útero naquela população que foi vacinada lá com 11, 12, 13 anos, não tem nenhum caso de lesão precursora. É uma vacina que tem mostrado uma redução drástica no risco das pessoas terem não só o câncer de colo de útero, mas as outras patologias que a vacina já comprovou sua eficácia, tá? Então, assim, é indiscutível no meio científico que trata-se de uma das melhores vacinas que já se inventou. E é uma vacina de uma plataforma que chama VLP. É feito por engenharia genética, o arcabouço do vírus, só o invólucro dele, sem o material genético do vírus. Então, isso é um antígeno maravilhoso, porque o corpo reconhece aquilo como se fosse um HPV, fabrica uma resposta imunológica muito alta e duradoura. A gente tem quase 20 anos já de vacina, mostrando que não é necessário. Isso a gente está falando do esquema padrão, tá? Com dose única a gente tem essa dúvida ainda de quanto pode durar essa proteção. E é o tempo que vai nos dizer se uma dose é o suficiente para dar a duração da proteção igual 2 em 9 a 14 anos. Mas é isso, é uma vacina muito eficaz, com uma eficácia altíssima e duradoura e segura. Não tem nada lá nessa vacina que cause esses eventos adversos que são levantados pelos grupos antivacinistas. E isso não é no Brasil só, né? Muito pelo contrário, começou muito na Europa, Estados Unidos. Talvez por ser uma doença que depende a infecção depende de contato sexual, então isso gera até um tabu.
Então, esse é outro tabu que eu queria desmistificar, aproveitar a oportunidade, que os estudos comportamentais, foram vários estudos comportamentais que foram avaliados em quem se vacina e quem não se vacina. Quem se vacinou teve a chance de receber outras orientações, cuidados com a saúde. Então, não deixaram de usar preservativo, não teve mais outras DSTs, como eles falaram lá no início, não teve gravidez indesejada por conta da vacinação. Pelo contrário, foram mais assíduos com os seus cuidados com a saúde do que os não vacinados. Então, a vacina não estimula uma vida sexual precoce, múltiplos parceiros, nada disso. Os vacinados têm a chance de estar com um profissional da saúde lá, que pode tirar dúvidas, orientações, é uma oportunidade. Quando a escola fala sobre HPV numa classe de aula, o professor ensina, os alunos pedem para ser vacinados. Então, a gente sabe que o que falta para os nossos adolescentes é orientação. Se você perguntar por aí, muita gente não sabe o que é o vírus HPV, o que ele causa e por que tem que se vacinar. E nenhum adolescente acorda com vontade de ir para um posto de saúde e perguntar o que tem de vacina para mim. Então, ele tem que estar ciente, ele tem que ser passada a informação. E quanto à segurança, é total. O que acontece? O adolescente tem mais tendência a ter medo, ansiedade pela picada. Então, a gente sabe que aquele passar mal, né, a lipotímia, daquela sudorese, palidez, dá uma taquicardia, isso não depende da vacina HPV, é com qualquer vacina aplicada nessa idade. Nós adultos também temos. Tem adulto que tem. Eu tenho. Tem uns que tem que fazer deitados, Sim. isso é incontrolável, mas no adolescente é onde se concentra essas reações com mais frequência. Isso não está ligado a nenhuma gravidade, a gente só tem que tomar cuidado quando você percebe que o adolescente está começando a ter aquela sensação, deixar ele sentado ou deitado, se possível, com a perna para cima. É um cuidado que tem sido adotado nos países para aqueles que têm tendência a ter essas reações de ansiedade. Mas esterilidade, doença autoimune, câncer, todos os órgãos regulatórios do mundo reavaliaram todos os dados de segurança e reiteram que é uma vacina extremamente segura. O que eles se preocupam, na verdade, é que relatos anedóticos impeçam a vacinação dos nossos adolescentes com uma vacina que é muito eficaz e muito segura. Então, eu te falo, eu sou vacinada, minhas 2 filhas são vacinadas, meus 2 sobrinhos são vacinados, até o de 10 anos já se vacinou. Eu também sou vacinada e minha filha também é vacinada. E, Mônica, estamos chegando aqui ao final desse episódio, e aí eu queria deixar aberto aqui o canal para você deixar uma mensagem final aqui para os adolescentes que vão nos ouvir aqui e para as famílias, né, que vão nos ouvir. Eu queria deixar esse espaço aqui para você, uma pediatra, uma presidente de uma sociedade, uma mulher que é super atuante, que sempre está aí sendo uma grande voz, e uma voz que nós do Instituto Lado a Lado respeita e que a gente para ouvir. Eu queria deixar aqui o canal aberto para você mandar uma mensagem final. Obrigada, Marlene, por tudo isso, pela essa oportunidade. Eu queria falar para os adolescentes não vacilarem, se vacinarem. Nós temos uma campanha da SBIM que chama Quem Vacina Não Vacila. É muito bacana, são os próprios adolescentes falando com os adolescentes. Mas o que a gente quer é que falta de informação ou fake news não impeça a vacinação de vocês. Vocês estão tendo a oportunidade de se vacinar agora, e os adultos de hoje estão sofrendo dos cânceres e das doenças associadas a esse vírus, que vocês estão tendo a chance de se proteger. Realmente, reitero, a segurança, a eficácia, e que essa vacina só traz o bem, a proteção para a saúde, proteção para a doença como câncer, e aquelas que a gente chama de benignas, mas que não são nada benignas para quem tem. Então, eu gostaria que os pais que têm dúvidas se informassem, procurassem os profissionais da saúde, mas jamais deixassem de vacinar seus filhos. Mônica Levi, muito obrigada, né? Quero te agradecer, né, por estar aqui em mais uma semana da imunização do Instituto Lado a Lado, e quero agradecer
E obrigada por mais um Lado a Lado Cast. Esse programa estará disponível em nosso canal do YouTube, o Lado a Lado TV. Vocês podem procurar no canal do YouTube. E também no Instagram, vocês procuram com o @Instituto Lado a Lado pela Vida. E também no nosso portal, que é o portal ladoaladopelavida.org.br. E para mais informações, por favor, procurem nas nossas mídias, nos nossos canais, e estamos à disposição, sempre com informação de qualidade. Muito obrigada.